fale com o teu povo. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor, aleluias. Isso, aplauda mais forte, porque é para o nosso Deus. Vamos agora ouvir a palavra de Deus com o presbítero Cosme. Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com todos, amém? Quero convidar a amada igreja a abrir a nossa Bíblia Sagrada, o nosso livro sagrado, em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Você que foi encontrando, vai se colocando de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Graças a Deus, pode se assentar. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é tempo de amadurecer. Chegou o tempo da igreja dar um passo a mais à profundidade dos conhecimentos de Deus. Chegou o momento da igreja não receber mais só coisas de criança. Quando a gente começa na nossa fé, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, a gente é como nesse versículo. A gente começa como menino, como criança, e vai recebendo coisas como se fosse criança. A gente vai se alimentando e tomando ideias de como éramos criança. Só que chega um momento em que de tanto receber a palavra de Deus, de tanto receber, estar presente nos cultos, adorando, glorificando, e essa mensagem é para quem já é crente, é para aquela pessoa que já conhece a palavra de Deus, já está na igreja. É momento de se posicionar na sua vida. É momento de você dizer: eu tenho recebido a palavra, eu tenho recebido o conhecimento, tenho louvado, tenho engrandecido o nome de Deus, mas e o meu amadurecimento com a fé? E o meu crescimento? Até quando eu vou continuar a receber as coisas próprias para menino? Quando é que eu vou começar a agir como um homem de Deus? Quando é que eu vou começar a agir como um adulto na presença de Deus? Há muitas meninices por aí, muitas coisas infantis, muitas coisas que as pessoas falam de forma até mesmo jocosa. Mas nós, irmãos, que estamos aqui enraizados na palavra de Deus, estamos enraizados na igreja, nós somos a igreja, cada um de nós. Quando perguntarem o que é a igreja de Cristo, a igreja de Cristo sou eu. O reino de Cristo está em mim. O reino criado por Deus vem do alto, mas ele está aqui nessa terra através de mim, através de você. Nós é que anunciamos a palavra de Deus, nós é que anunciamos o reino. Então chega uma hora que precisamos amadurecer. Porque, irmãos, há tempo para todas as coisas. E nós vamos ver isso em Eclesiastes. Abre comigo o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes fica logo depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Amém? O capítulo 3 nos ensina isso, que há tempo para todas as coisas. Houve o tempo de sermos menino na presença de Deus, de recebemos o leite, o alimento inicial de criança, mas vai chegar o tempo do amadurecimento. Amém? Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo o que acontece debaixo do céu, tudo o que acontece aqui nessa terra, tem um tempo para acontecer e tem um propósito. E esse propósito segue esse tempo, não há atropelamento do tempo. Por isso que eu estou dizendo para vocês, lá em Coríntios, fala que quando éramos meninos,
nos alimentávamos e pensávamos como os meninos, mas não é mais tempo de pensar como menino. Chegou a hora da igreja começar a agir como adulto, a deixar as coisas infantis de lado e começar a agir conforme a vontade de Deus. Olha o versículo 2: há tempo para nascer e há tempo para morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempos de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Para tudo ao seu tempo. Quando é um momento de guerra, não é o momento de levantarmos a bandeira da paz. E quando é o momento da paz, não é o momento de levantar guerra. Precisamos encontrar o equilíbrio de cada tempo que está proposto para a nossa vida. Precisamos crescer no conhecimento e no desenvolver da palavra de Deus, porque há tempo para todas as coisas. Nós vimos aqui, há tempo de ficar calado e de falar, há tempo de chorar, há tempo de rir, tudo ao seu tempo. O tempo de receber as coisas de menino na nossa vida já passou. O tempo de criarmos raízes na igreja já passou. É tempo da nossa vida agora florescer, crescer, subir, se mostrar. Porque para que você recebe a palavra de Deus? Para que você está na igreja recebendo a palavra de Deus? Eu estou aqui para adorar e glorificar a Deus. Amém. E quando vai chegar o tempo de você anunciar a palavra de Deus? Quando que vai chegar o tempo de você se posicionar e falar: eu sou um cristão de verdade e eu vou colocar a mão nessa obra para essa obra crescer nessa terra? Quando? Até quando seremos meninos na palavra de Deus? A gente vai ver a história de Davi. Davi era um menino, cerca de 10 a 15 anos. Não se tem a idade exata, mas era um menino. E ele foi ungido, escolhido para ser rei de Israel. E ele foi escolhido na sua meninice, no seu tempo de menino. Vamos ver isso. 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 16. Samuel está atrás do novo rei que Deus ordenou que ele buscasse na casa de Jessé, porque Saul já não agradava mais a Deus. As coisas que Saul estava fazendo como rei estava desagradando a Deus. E Deus então deu um tempo para ser escolhido o próximo rei de Israel. E vamos ver aqui no versículo 10 de capítulo 16 de 1 Samuel. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Jessé, entendendo que Deus estava à procura de um novo rei na sua casa, ele vai apresentar a Samuel os seus 7 principais filhos. O seu mais forte, o seu mais velho, o seu mais alto, o seu mais forte. Foi apresentando um por um.
Porque aos olhos do homem, a força, a altura da pessoa, aos olhos do homem, é o que se destaca. É o que você olha e fala, esse aí realmente tem cara e tem jeito de ser rei. Esse aí fala bem em público. Esse aí tem jeito de ser rei. Esse aí é belo, é bonito, tem jeito de ser rei. Aquele outro é letrado, ele sabe ler e escrever. Esse aí tem cara de ser rei. Aos olhos dos homens é assim. A gente dá destaque e a gente faz parecer ser grande aquele que agrada aos nossos olhos. Só que no reino de Deus é diferente. E não está errado não, irmãos. Eu queria dizer o seguinte: a pessoa que estuda, se destaca, trabalha e cresce, essa tem que ser merecedor de coisas boas e grandes dessa terra. Mas aos olhos de Deus, para ser usado por Deus, não importa se você é letrado ou não é. Não importa se você é o mais alto, o mais bonito ou o mais velho. Aos olhos de Deus, não importa se você é o mais forte. Deus estava à procura de um coração que Ele pudesse usar, de uma pessoa dedicada. E Ele vai encontrar isso no menino que tinha entre 10 a 15 anos de idade. Aqui ó, o Senhor não escolheu estes. Versículo 11: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Samuel começou a ficar preocupado. Eu vim aqui para levantar um escolhido de Deus. Eu vim aqui para buscar o escolhido. E todos que você me mostrou, Deus não escolheu, tem alguma coisa errada. Acabaram os seus filhos? Aí ele vai dizer, ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora para Ramá. O que acontece? O menino foi escolhido, tenro, ruivozinho, bonitinho, pequenininho. Esse foi escolhido. Foi esse que Deus viu um coração propenso a fazer a obra de Deus com dedicação, a assumir o reinado de Israel com dedicação. Não foram aqueles 7 que se apresentaram, foi um menino. Mas ele foi ungido aqui e já virou rei? Não, porque há tempo para todas as coisas. Esse foi o tempo dele ter sido escolhido. Davi não vai ser ungido nesse primeiro momento para se tornar rei de Israel. Muita coisa vai acontecer ainda. Saul ainda era rei quando Davi foi escolhido. Davi só vai reinar em Judá depois da morte de Saul. Isso vai passar muito tempo e nós vamos ver aqui, ó. 2 Samuel 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Antes de ler esse versículo, como eu disse, Davi primeiro ele vai reinar sobre Judá, certo? Ele vai reinar sobre Judá na casa de Hebron, e somente depois que a linhagem de Saul termina nessa terra, que é com a morte de Efibosete. Quem lembra da pregação de Efibosete que nós pregamos aqui? Lembra? Que era o herdeiro de Saul, que tinha tudo para ser o rei e não foi, por conta do erro dos seus familiares. Pois é, Davi vai ser rei de Judá, mas ele só vai ser rei de todo o Israel só depois da morte de Efibosete. Vamos ver aqui, ó.
Versículo 3: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Ele foi ungido, escolhido por volta dos seus 10 anos de idade. Mas ele só vai assumir o reino quando ele já tinha 30 anos de idade. A gente não sabe exatamente a idade em que ele foi ungido primeiro. A idade em que ele foi escolhido, a Bíblia só fala que ele era um menino que apacentava ovelhas. Então provavelmente deveria ter entre 10 e 15 anos. Então passaram aqui de 15 a 20 anos para que Davi viesse a se tornar verdadeiramente rei. Ele só começou a reinar depois de 30 anos, sabe por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Não se atropela o tempo de Deus. Quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa, o primeiro passo é a pessoa se converter, é se entregar no caminho do Senhor. O segundo passo é criar raízes, é se batizar, é começar a tomar a Santa Ceia, a celebrar a Santa Ceia, ter uma comunhão com a nova aliança, criar raízes na igreja. Só que muita gente estaciona aqui. Ela se converte, entrega seu coração, se batiza, passa a tomar a Santa Ceia e acabou. Para ela está tudo bem. Só que para o reino de Deus as coisas não param. Elas precisam prosseguir. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para se converter, para se batizar, para congregar, para criar raízes. E agora o próximo passo é se tornar um obreiro na casa do Senhor. É começar a entender que a nossa vida é para estabelecer o reino de Deus nessa terra e não para usufruir das coisas boas dessa terra. A nossa vida está para servir a Deus, servir ao próximo, anular a si mesmo e começar a servir o próximo. Esse é o nosso propósito. Se você para no momento que você se batiza e começa a tomar Santa Ceia, amém, você não vai perder sua salvação por isso. A questão é, quando que você vai sair da meninice? Quando que você vai dar o próximo passo? Quando que você vai amadurecer? Então aqui, ó, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então o reinado de Davi começa apenas em Judá. Ele vai reinar sobre Judá quando tinha seus 30 anos, durante 7 anos e 6 meses. E depois, com a morte de Zebovete, se você ler antes disso, ele passa a herdar então o reino de todo de Israel. Quem vem acompanhando aqui as pregações sabe que o reino de Israel era dividido. Aqui Davi vai unir esse reino, vai se tornar um só Israel, e ele vai se dividir de novo após a morte de Salomão. Mas enquanto Davi é rei, o reino é unido. Ele vai reinar 33 anos sobre todo Israel, mais 7 que ele já tinha reinado sobre Judá. Ele reinou 40 anos. Quando queremos começar a reinar no reino de Deus? Quando que o reino de Deus vai começar a aparecer na nossa vida de forma palpável, de forma que possamos ver, de forma que possamos converter pessoas à palavra de Deus e à vontade do Senhor? Esse é o propósito da igreja. A igreja não veio e não está nessa terra para receber. A igreja está para se doar e se doar. A igreja existe para que outras pessoas possam aprender mais da palavra de Deus. É para isso que existimos. Não estacione o seu ministério, não pare ele. Se você tem um chamado para pregar, se apresente. Se você tem um chamado para louvar, se apresente.
Se você tem um chamado para evangelizar, se apresente. Busque a liderança da igreja, o pastor. Pastor, eu tenho vontade de fazer a obra. Eu recebi as coisas de menino, mas agora eu quero me tornar um homem na presença de Deus. Quero me tornar um adulto. Quero fazer a vontade de Deus de verdade. Não só ficar recebendo a palavra sem apresentar nenhum fruto. Que frutos você vai apresentar diante de Deus no dia que Ele te chamar? Quais são os frutos? A salvação você vai perder? Não, você vai ser salvo, vai viver na glória. Mas e os frutos? E as almas perdidas? E os familiares perdidos, os parentes, os amigos? Como é que fica? Irmãos, precisamos nos doar cada dia mais para a vontade de Deus. Deixar a preguiça de lado, deixar o descanso um pouco de lado, deixar a vontade de não querer sair de casa um pouco de lado e começar a criar raízes de verdade, porque enraizados a árvore cresce e dá fruto. Mas se você não tiver enraizado, hoje você está aqui, amanhã não venho, depois eu estou na outra igreja, aí depois eu não vou a lugar nenhum, aí depois eu estou numa outra igreja, e você não cria raízes, e você não cresce, não prospera na palavra. Como anda a nossa vida com Deus? Como anda a nossa vida em oração? Você sabe que esses dias eu estava ouvindo uma pessoa explicando sobre o menino judeu. O menino judeu, quando ele faz 13 anos, tem uma celebração que é feita, que é o Bar Mitzvah. Como é que fala, pastor? Bar Mitzvah, né? Bar Mitzvah, se não me engano. Bar significa filho, Mitzvah significa mandamento, significa lei. Então é filho da lei, é filho do mandamento, é aquele que guarda o mandamento. Quando o menino judeu faz 13 anos de idade, ele já sabe falar as 600 leis que existem. São mais de 600 leis, e ele é provado, ele é perguntado, ele é instigado a falar as leis, e ele fala mais de 600 leis que está na Torá, no nosso Antigo Testamento. Um menino de 13 anos, os nossos filhos de 13 anos sabem dançar todas as musiquinhas de TikTok, sabem cantar todas as musiquinhas, mas não sabem falar quem são os 12 apóstolos, não sabem falar nada sobre Jesus, uma parábola, não sabem falar uma parábola de Jesus. A doutrinação das nossas crianças precisa ser desde a tenra infância, receber as coisas de menino, para quando ele crescer, ele tenha a sabedoria de Deus, ele saiba das coisas de Deus. Começa a enfiar isso na cabeça de seus filhos, começa a ensinar as coisas que vão trazer esperança para a vida dele, não coisas momentâneas de prazer momentâneo, mas coisas que venham ser enraizadas na vida da pessoa. O menino de 13 anos já sabe falar mais de 600 leis. E tem uma história que diz que quando ele faz 13 anos, ele separa umas moedas de prata, vinho e um contrato. Ele vai atrás de uma esposa. Ele vai atrás de uma esposa. Ele procura uma esposa entre 14 e 15 anos e bate lá na porta dela. Bate na porta dela e pergunta para ela: você quer casar comigo? Se a menina disser sim, ele entrega as pratas para o pai da menina, dá o vinho para a menina tomar. Enquanto ela toma o vinho, ele e o pai assinam um contrato. E ele diz para o pai: agora essa menina pertence a mim. No tempo certo, eu virei buscá-la. Então ele sai da casa da menina com esse contrato, e os colegas perguntam: quando que você vai levar a sua noiva? Aí ele diz: só quando meu pai quiser. A hora e o momento, só o pai que sabe. Vê se isso não é semelhante à busca que Jesus tem na nossa casa, a busca que Jesus tem na igreja. A noiva é a igreja de Cristo. Nós já fomos comprados
já fomos pagos não com prata, mas com sangue do próprio Senhor. Fomos pagos na cruz do Calvário, o nosso preço foi pago, nós pertencemos a Ele. O momento da nossa retirada, só o Pai sabe. O momento da nossa saída, só o Pai sabe. E um menino de 13 anos de idade, judeu, sabe de tudo isso. E os nossos filhos sabem de quê? O que nossos filhos estão aprendendo? Do que nossos filhos estão sendo influenciados? Abre os olhos, igreja. O inimigo está tentando levar o máximo de pessoas que ele puder. Vai tentar enganar o máximo de pessoas que ele puder, através de TikTok, Facebook, sei lá mais o que. Tirar a atenção da criança do verdadeiro propósito de Deus. Jesus disse: vinde a mim as criancinhas. Onde estão as criancinhas? Onde estão as crianças? Protejam as suas crianças, protejam seus filhos. É o que mais de valor Deus deu para nós. Não é carro, não é casa, não é salário, não é emprego. A coisa mais importante que Deus deu para nós foi a nossa descendência. A nossa descendência, o nosso fruto que a gente está deixando na terra, porque um dia seremos tirados. O que será dos nossos frutos? O que será dos nossos filhos? O que eles aprenderam de nós? O que eles aprenderam da palavra? Vamos buscar aprender cada dia mais, amém, igreja? Para fechar a pregação, Apocalipse. Nós vimos que há tempo para todas as coisas. Há tempo para começar a caminhar. Há tempo para se converter. Há tempo para se batizar. Há tempo para ceiar. Há tempo para se enraizar. E há tempo de você amadurecer. Amém? Aqui, ó, Apocalipse, capítulo 1. Último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós já fomos feitos reis e sacerdotes. Somos feitos reis e sacerdotes pelo sangue que foi derramado. Então é hora de tomar isso, tomar posse dessa palavra na nossa vida. A palavra diz que nós somos reis. Reis é o que domina. Nós somos sacerdote. Sacerdote é o que fala com Deus. Temos que ter domínio da nossa vida e temos que ter uma comunhão com Deus. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. E eu quero convidar o pastor Carlos para estar fazendo essa oração, para abençoar a igreja através da palavra da salvação. Vamos caminhar com Deus, vamos ouvir a palavra, mas não vamos colocar de lado, vamos colocar em prática. Vamos começar a andar na verdade. Amém, igreja? Saúde a igreja da paz do Senhor Jesus. Ouvimos uma palavra abençoada, uma palavra de Deus, para nos confortar, para nos alertar e para, acima de tudo, levarmos todo ensinamento para os nossos lares. Excelentíssimo Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor. Graça te damos, Senhor, meu Pai amado, por tudo que o Senhor fez no dia de hoje. Graça, Senhor, te damos porque o alimento que nós recebemos, Senhor. Graças, meu Pai amado, te damos, Senhor Jesus, que nós estamos aqui na tua casa, Deus. A fúria do inimigo sempre foi grande para nos tirar da presença de Deus. Mas nós temos sido persistentes
e atuante, e querendo saber mais de Ti, queremos saber mais da Tua palavra, da Sua ministração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Reine sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Faz a diferença em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos sair daqui mais alimentados e sentimos o Teu poder reinando sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões. Senhor, eu sei que muitos daqui pensaram em alguma vez em desistir. Alguns disseram para o Senhor e disse: não aguento mais, Senhor. Eu não estou aguentando mais, ó Deus. E o Senhor te guardou. Saiba, irmãos, que o nosso limite nem nós sabemos. Somente Deus sabe o nosso limite. Somente Deus sabe até onde nós podemos suportar. Somente Deus sabe que o alimento, mesmo nos dias de dores, o Senhor tem te acompanhado, mesmo que você não perceba. É isso que Deus quer que cada um de nós. Deus chamou Davi para reinar sobre todo Israel. Mas você que às vezes reclama da tua bênção: Senhor, cadê a minha bênção, Senhor? Senhor, o Senhor prometeu para mim, Senhor, meu Pai amado, mas ainda não estou vendo nada, Deus. Olha a história de Davi. Ele foi chamado por Deus para reinar sobre Israel aos 10 anos. Mas Deus falou para ele: você não vai assumir agora o reino, que ainda existe um outro rei que eu não estou aprovando mais. E Deus fez Davi esperar 20 anos para assumir de fato o reino de Israel. E outro ensinamento que foi dado no dia de hoje: Davi já sabia que Saul não era um bom rei. Deus sabia que Saul não era um bom rei, mas contudo Deus não o tirou Saul, ele poderia ter tirado. O ensinamento que foi dado hoje foi para que muitas das vezes nós vemos alguém fazendo algo que não nos agrada, muitas das vezes nós não estamos satisfeitos com algo que não nos agrada, mas contudo Deus não te dá o direito de chegar e falar: tira essa pessoa daqui, porque somente o Senhor pode dar essa ordem. Quando Deus determinou, Deus tirou Saul do reino de Israel. E nós temos que ter sabedoria, longanimidade, paciência para conviver até mesmo com as pessoas que estamos vendo que não nos agradam. Mas Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus não está te deixando desamparado, porque Ele tem ainda a tua bênção reservada para ti. Ele não esqueceu de você. Ele não decidiu que não receberá mais a sua bênção. Mas sabe
que é o momento certo para você ser abençoado e para você ser abençoada. E quando Deus te conceder a bênção, você estará totalmente maduro e madura para não perder a bênção de Deus. Senhor, meu Pai, nos ensine, Senhor, e nos dê sabedoria vinda do alto, porque a sabedoria humana é falha. Nos dê sabedoria, Senhor, para todo o teu povo aqui reunido, Pai. Visita, meu Pai, cada um. Visita, Senhor, cada um que está aqui na tua casa, Deus. E conceda, ó Pai, sabedoria divina, Senhor. Sabedoria que vem do alto, Senhor. Em nome de Jesus, vai visitando cada um, Senhor. Toca, toca, toca em cada um dos seus, Senhor. Faça, meu Pai amado, ele vê de uma maneira que somente o Senhor pode ensinar. Faça o teu povo enxergar, não com os olhos humanos, Deus. Vai visitando, Senhor, e dê a eles sabedoria vinda de ti, meu Pai, porque a tua sabedoria é única e verdadeira. Senhor, abençoe todo o teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome de Deus. Pode se assentar, igreja. Você vê que interessante, Davi vai começar a reinar com 30 anos, a mesma idade que Jesus começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério na terra também com 30 anos. São coisas semelhantes que a gente precisa pensar. E outra coisa, o reino e o sacerdócio já foi comprado para nós. Não precisamos esperar essa bênção. Não precisamos esperar o domínio sobre a nossa vida. Não precisamos esperar que alguém fale com Deus por nós. Porque nós já somos constituídos reis e sacerdotes. Ou seja, já temos o domínio da nossa vida e já temos o direito de falar diretamente com Deus através do sangue do Cordeiro.